Estamos em um novo lugar, como vocês podem notar. Em breve eu conto tudo muito melhor em um vlog, mas como talvez alguns de vocês já saibam, eu fiz uma migração igual um pássaro temático. Estou aqui no verão, estou na Espanha, por isso que se eu estiver suando nesse vídeo, relevem, ignorem. E por aqui eu ainda tô me acertando nos lugares e setup e tudo mais, mas por hoje vai dar tudo certo, eu tenho fé, porque a gente precisa falar desse livro. Então, pra começar, gente, eu preciso falar aqui um aviso de conteúdo. Isso foi super importante, super presente nesse livro, porque ele traz assuntos muito delicados, como violência de gênero, abuso e exploração sexual. E eu sou uma das pessoas, eu sou sempre uma dessas leitoras que precisa desse tipo de aviso, eu sou bem sensível e a gente vai falar mais sobre isso. Então, já deixo aqui pra esse vídeo também, porque a gente vai tratar desses assuntos da mesma forma. Quer dizer, de uma forma muito mais leve do que esse livro. Hoje eu convido vocês a suspenderem a realidade e o preconceito, assim como esse livro pede, pra gente poder analisar essa obra, porque apesar de ela se tratar muito de palcos e circo, não é uma obra boba e nem leviana, pelo contrário. Essa foi uma das leituras mais intensas que eu já vivi em muitos sentidos. Se você é nova aqui, seja bem-vinda. Esse é o nosso vídeo mensal do nosso Clube do Livro, Femingos e Dark Side Books, em que todo mês a gente se reúne para ler uma nova obra e juntas, assim, nós exploramos novos horizontes, novas literaturas, lemos coisas diferentes do nosso cotidiano para despertar a nossa criatividade, que é o grande objetivo desse canal. Então, toda segunda-feira a gente tem um grupo no WhatsApp e toda segunda-feira a gente tem essas discussões semanais por lá mesmo, até que no fim de cada ciclo, no fim de cada mês, a gente vem aqui pro YouTube, onde eu faço esse vídeo mais resenha da obra completa e vocês deixam as suas reviews, suas resenhas aqui embaixo nos comentários, não esqueçam. Eu quero saber tudo do que vocês acharam. E se você quer fazer parte, assista o vídeo até o final. Links todos necessários sempre aqui na descrição. Então, nosso objetivo com o clube é sempre estar desbravando novos horizontes, ler coisas diferentes, gêneros diferentes, e assim ir evoluindo, agregando ao nosso repertório, conhecendo coisa nova, para dessa forma despertar nossa criatividade, desenvolver nossa criatividade, que é o grande objetivo deste canal. Pois bem, o sumário do nosso vídeo é que a gente começa falando um pouquinho da estética da obra, querendo situar, assim, caso você não tenha lido ainda, na ambientação do que é a estética dessa leitura. Daí a gente também fala da história, a parte sem spoilers. Eu falo da minha experiência de leitura em si, depois vem o design editorial, que eu comento um pouco, e a parte com spoilers, que não se preocupe, eu aviso quando acontecer. E claro, no final desse vídeo, eu vou revelar também qual é a nossa próxima leitura. Bom, então a estética que temos nesse livro é uma coisa muito circense, decadente, se passa lá em 1899, então século XIX, tem essa coisa da era vitoriana, tem uma coisa muito sombria, tem uma coisa de um burlesco bem dark, bem decadente, masmorras, Rússia, tundras, é dark. E é uma leitura super surrealista. Ah, também gótico, falei gótico? Tem esse toque também. É super surrealista, então tudo isso permeia a obra direto. E eu fui erroneamente buscando uma vibe meio rei do show, que erro meu, afinal de contas, noites no circo. E até a temática dela, que eu vou explicar direitinho a história, mas o fato da personagem principal ser uma mulher com asas e tudo mais. Mas esse foi um erro meu, né? Quem destrói a obra são pessoas como eu que colocam aí expectativas malucas, que inventou na cabeça como é que era. E na verdade esse é um livro muito mais adulto, que tá mais assim pra uma desventuras em série, muito cruel com as mulheres e muito adulta. Ou seja, não é para crianças, de forma alguma. Me lembrou inclusive muito quando assisti Game of Thrones, eu não li o livro, né? Eu vi a série, mas dessa coisa de ser uma violência escancarada nas cenas, assim, aleatoriamente, sabe? Mas claro que aqui nesse contexto tudo tem um porquê e é devido a essa grande crítica que ela traz no livro. Então tudo que esse livro tem de fantasioso, de elementos mágicos e fantásticos, ele tem de um realismo brutal, de explorar esses lados feios da humanidade bruta e cruamente. Bom, então a história de Noites no Circo é sobre essa trapezista, Fevers, que tem asas. Ela tem asas, ela está muito famosa nesse momento e está dando uma entrevista para um jornalista chamado Jack Weiser, um americano, eles estão lá em Londres, e a partir daí se desenrola a narrativa. Ela começa contando a história dela e, bom, o livro é dividido em 3 partes. A primeira é em Londres, a segunda é São Petersburgo e a terceira é Sibéria. Então, na primeira parte, a gente tem esse formato de narrativa pro jornalista
jornalista mesmo, de entrevista. E que, inclusive, lá no grupo a gente tava muito curiosa se ia ser o livro inteiro assim. E não, depois muda. A gente tem um narrador, a gente tem em terceira pessoa. E na última parte é em primeira pessoa, ela mesma contando, falando. E a gente tem muitas histórias diferentes se entrelaçando. Então, apesar de a gente ter esses dois personagens principais, a gente tem muitos outros aparecendo, saindo, e histórias paralelas. Como eu tô muito na dúvida da pronúncia de Fevers ou Fevers, o nome dela de batismo é Sofia. Então eu vou estar falando esses nomes só pra vocês saberem de quem se trata. É a nossa protagonista trapezista. Então, um pouco sobre os personagens em si. Ela é essa mulher grande, em todos os sentidos. Ela ocupa espaço, ela tem voz, todos os gestos dela são grandes, são espalhafatosos, ela fala alto, ela ri alto. Eu achei todos os personagens, assim, muito marcantes e profundos. E eu acho que o grande tema desse livro é, assim, que tem o que as pessoas aparentam ser, tem a reputação delas, e daí tem a verdade. A Sofia vive nesse grande meio termo, né, nesse conflito que ela não é nem uma mulher e nem um pássaro. E assim, ela parece ter esse medo, assim, de se revelar algo muito fora do normal, uma anomalia, ser muito diferente, surreal, a ponto de deixar de ser uma mulher. E também ela tem esse medo de ser só uma mulher e não ser singular. Ela é, assim, falastrona, carismática, ambiciosa, inteligente, glamurosa, mas também muito teimosa e gananciosa. E daí a gente tem o jornalista, o Jack Wolsey, que ele é um cara, assim, um observador da vida, como se ele não participasse. Ele já viajou o mundo inteiro, então ele tinha tudo, né? Ele parece que vai ser esse cara, pô, que já viveu tudo, já sentiu tudo. E na verdade, durante todas as vivências dele, ele era um mero, assim, telespectador na própria vida. Eu achei muito interessante, eu anotei aqui, que o livro diz que ele era como uma bela casa alugada sem mobília. Então ele não tinha traços pessoais, sabe? Ele era um observador de tudo que era fora, mas nunca olhava pra dentro. Ele não se conhecia, não sentia, super racional, como se ele suspendesse o juízo até sobre si mesmo. Que tem essa coisa do jornalismo, né? De você ter que olhar pras coisas e narrar elas de uma forma imparcial. E ele tem essa atitude perante até a própria vida. E daí a gente tem outra personagem muito importante, que é a Lizzie, que é a mãe adotiva da Sofia, da Fevers, que tá sempre junto com ela, que é uma figura, uma velhinha muito enigmática, misteriosa, rebelde, bocuda, ex-prostituta. E, enfim, a gente vai notando umas certas magias acontecendo ali em volta, envolvendo as duas. E é muito curioso, e eu gosto muito desse tipo de leitura, que também rolou na Noite do Tigre, que a gente fica se perguntando o que é real. Tá, mas isso aconteceu mesmo? Ele tá confuso? Logo ali nos primeiros capítulos, durante a entrevista, a gente tem uma coisa mexendo com o tempo, que parece que o tempo não passava, era o tempo inteiro batia o relógio da meia-noite enquanto tava rolando a entrevista. Então a gente começa a ter essas coisinhas estranhas que a gente ficou, ué, né? E a Lizzie tá sempre ali no meio, sempre junto com a Fevers. As duas são muito companheiras, muito parceiras, e traz um contraponto muito bom, muito necessário pra uma história que é tão crua, sabe? Que então é bom, acontece tantas desventuras, desafortúnios, que eu acho que é muito legal a gente ter elas duas juntas, que traz algum conforto, mesmo que elas briguem de vez em quando. Então as duas são mulheres muito resilientes, que claramente sobreviveram a muitos traumas, e isso deu pra elas uma visão de mundo muito crua e objetiva, que elas dividem, assim, sabe? A gente vai ser apresentado ao longo do livro a uma série de outros personagens, e o que eu achei mais impressionante é a quantidade de personagens que ela apresenta, e que, pelo menos pra mim, tipo, deu pra acompanhar muito bem. A gente conhece grupos de pessoas, dependendo do momento da história. Então agora é esse grupo daqui, esse núcleo das mulheres que vivem aqui na casa da Ma Nelson. Depois, lá naquela casa de horrores, é mais um grande grupo de personagens. Depois a gente tem no circo. E mesmo assim a gente consegue conhecer, assim, a fundo, a origem de vários desses personagens. Então achei tudo muito profundo. É uma escrita que muitas das pessoas que leram no clube comentaram que foi desafiadora de ser mais densa das palavras. Traz um vocabulário bem diferente, mas eu particularmente não me seguro muito nisso, sabe? Eu passo na frente, eu vou indo pelo contexto, não procuro palavra por palavra, é o jeito que eu sempre fiz. E assim, pra mim, fluiu, sabe? Deu tudo certo. Mas por ter bastante história, bastante narrativa mesmo, momentos bem diferentes e marcantes da história, é uma história que, tipo, tem que prestar atenção pra se situar. Ah, tá. Estamos aqui agora. E daí, sabe? Porque toda vez que você senta o livro, já rolou tanta coisa que você tem que se situar e partir dali. Bom, então esse é um livro que vai tratar de muitos temas, principalmente gênero, opressão das mulheres, vai falar de escravidão, vai falar muito de violência. A questão da exploração sexual, da prostituição aparece bastante em diversos momentos, como essa ferramenta de sobrevivência mesmo dessas mulheres nessa época, enfim, historicamente até hoje. Também traz relações homoafetivas, que foi uma surpresa legal, que eu não sabia que tinha. E assim, numa época, esse livro foi lançado
publicado em 1984 e traz em diversos pontos, então não é só tipo aquela alegoria assim, jogada a esmo. Gente, é isso que eu tô falando, acontece tanta coisa nesse livro. Dá tempo de formar vários casais. E daí, se for a fundo, né, e daí a gente tem que se juntar pra debater e discutir, dá pra tirar muita metáfora desse livro, muita interpretação. E muito com essa coisa também do espetáculo, com a coisa do circo e com a coisa de o que é essa imagem pública das pessoas versus o que elas realmente são. E o contexto histórico das obras sempre, gente, influencia muito. É muito importante a gente saber disso, é muito importante a gente situar pra poder entender, porque quando eu li eu fiquei tipo, cara, eu preciso saber porque isso tá sendo escrito e revelado desse jeito. E bom, como eu comentei, é um livro que foi publicado em 1984 pela Angela Carter, que ganhou uma série de prêmios, ela escreveu muitos livros, e se passa no século XIX, então, nessa 1899, que é essa virada do milênio. Então a gente tem essa coisa do novo mundo, de ser a mulher moderna, sabe? É a véspera de um mundo novo, tem esse toque na narrativa. Sendo a Fevers, que seria essa mulher com asas, representaria essa grande mulher, dessa virada de chave. Então esse livro foi escrito no auge da segunda onda do feminismo, e isso se reflete diretamente na forma feroz que esse livro foi escrito e que traz essa crítica à opressão das mulheres. E fica claro nessas personagens femininas tão marcantes. Elas também estão vivendo essas revoluções. Eu anotei aqui uma citação. A Lizzie fala pra Fevers, sempre um relacionamento bem levinho. Tudo que você pode fazer pra ganhar a vida é se exibir. Está condenada a isso. Deve dar prazer para os olhos ou então não serve pra nada. Que afinal de contas, ela vive de trapezismo, de exibir suas asas, de ser essa personagem que é a Fevers, que é essa grande mito mulher que todo mundo vai atrás pra ver lá nos posters, e quem no circo vê o que é isso, essa gigante mulher com asas tão diferente. E é muito duro isso, e depois o livro trata da prostituição, então não é só ela, são todas as mulheres, né? Quantas vezes não é colocado nesse lugar que o valor da mulher tá só em se exibir, na aparência. Então, infelizmente, não tá tão longe da realidade. É muito dura essa fala da Lizzie, mas que vem desse lugar justamente questionando, né? E aí, é isso? E daí a gente tem algumas falas da própria Sofia, né, indagando sobre isso. Na página 377, a Sofia indaga: eu sou fato ou eu sou ficção? Sou o que sei que sou ou sou o que ele pensa que eu sou? Então é um livro de ficção com elementos fantasiosos, mas que é super filosófico. Antes que eu esqueça, gente, só um PS, apareceu a palavra charneca nesse livro também. A gente descobriu essa palavra no primeiro livro que a gente leu juntas, que foi o Jardim Secreta. E desde então é muito engraçado que ela vem aparecendo aqui e lá, e nesse livro de novo temos a palavra charneca. Depois, na parte com spoiler, a gente vai estar visitando mais alguns trechos, mas agora a minha experiência de leitura, gente, como sempre, eu sou muito verdadeira e honesta aqui. Por ser uma pessoa bem sensível, essa foi uma leitura pesada pra mim, eu não estou acostumada, mas imagino que muita gente esteja. Pra mim, é uma escrita bem, assim, visceral, tipo, tem aquela linguagem chula, é assim, ó, pá, na cara. E me lembrou, inclusive, tipo, alguns clássicos, sabe? Que a gente lia na época de escola, que eu sempre achei muito desconfortável, e essa foi a mesma sensação. Então eu entendo que pra uma crítica social e contexto que foi escrito, a proposta da autora era assim, ó... Se você não entendeu ainda, pá, mais violência. Então tem muita violência contra a mulher. Toda vez que aparece uma personagem nova, feminina, claro, algum tipo de abuso nela. E daí eu fui ficando muito revoltada. E por que, né, gente? Por que dói tanto? Por que revolta tanto? Porque é tão desconfortável? Porque a gente sabe que essa é a realidade. Então o que acontecia antes, tá acontecendo ainda. Eu não vou falar que vai continuar acontecendo, que eu não quero jogar essa praga pro mundo. Mas a gente sabe que essa é a história. A gente sabe que todas essas... Sempre que vem mídias medievais, é sempre isso também, sabe? Só que é difícil, é doloroso olhar pra isso. E é doloroso ler, pelo menos eu, que eu não sei só ver palavras no papel. Eu entro na história. Não importa se é ficção, eu entro lá dentro. Então pra mim foi doloroso, sabe? Quero muito saber a opinião de vocês que leram também. Dito isso, eu sei que é um livro muito inteligente. Essa autora é muito inteligente. A forma como ela conseguiu escrever. Certas cenas que ela criou. Eu gosto muito. Gente, eu tô aprendendo aqui com vocês que eu sou apaixonada por realismo mágico. Que tem esse lado brutal e doloroso do realismo, mas pelo menos me recompensa com cenas mágicas. E eu gosto muito dessa brincadeira com a fantasia. Eu acho até que pra ela fazer uma obra pesada, assim, esses elementos ajudam muito. Imagino a revolução que foi, né, quando ela escreveu isso, assim, quando acabou de sair uma obra dessas, que continua reverberando até hoje. A gente tá aqui lendo ela nessa edição, que é a coisa mais linda do mundo. Então é isso, sabe? Não é uma leitura que eu leria pra relaxamento, assim, porque é isso. Você é confrontado com ela, esmurrado com esse livro. Mas é isso, né? Lembrando sempre da realidade. Ela queria fazer uma crítica e essa crítica foi feita. Se as coisas já não estão boas para as mulheres
hoje, quando ela escreveu, estavam muito piores ainda. E na época que se passa, então, 1000 vezes pior ainda. Então, depois dessa leitura, eu saio uma mulher mais forte. Eu sinto que eu vivi um trauma e eu saio mais forte disso tudo. Foi uma leitura desafiadora, sim, em muitos sentidos, tanto do conteúdo quanto de seguir tanta história até o fim, mas eu consegui. Isso é muito legal da leitura também, né? E além dos nossos limites, porque não é uma obra que eu normalmente leria, me desafiou muito mais, eu sou muito mais água com açúcar, mas sabe o que mais? Às vezes é necessário, e eu sei que é, assim como é necessário a gente ler clássicos, né? De tempos em tempos, porque é o que faz a gente sair da zona de conforto e olhar para algumas coisas da vida, uma realidade. E querendo ou não, gente, a proposta era aumentar e diversificar meu repertório, e esse livro fez isso. Me deixou num lugar muito desconfortável, mas que eu passei por ele, e agora dá aquela chama, né? Aquela chama que a gente tem de ódio contra o patriarcado, ela só é alimentada, mas também me botou num lugar legal de lembrar o quão é importante mulheres se ajudarem, sabe? O quanto o feminismo tem que seguir sendo falado e discutido e criado, porque a gente precisa e sempre precisou. Bom, vamos falar, gente, desse design editorial, que é a coisa mais linda do mundo. Com certeza um dos livros mais lindos da minha prateleira, top 3, entrou junto com A Noite do Tigre. Gente, olha, lombada, sempre um capricho, estampada. Esse é um livro que tem ilustrações, gente. A gente já leu outros com ornamentos, mas esse de fato traz ilustrações feitas para história pela artista Jennifer Dabura, que é de El Salvador. Esse design é muito lindo. Eu sou super fã dessa paleta de cores, né? Então roxo com vermelho não poderia ser mais minha cara, mas eu não quero nem revelar muito as imagens, porque algumas podem trazer spoilers. Olha isso, o capricho, o corte pintado de roxo. A gente tem letras que são roxas também combinando, então toda a impressão é em vermelho e roxo. Gente, assim, não tem nem palavras, sério. Perfeito, lindo. Visualmente perfeito, edição maravilhosa. Então agora nós vamos para a parte com spoilers. Eu peço que, se você não quer nenhum spoiler, você pule para este minuto aqui para saber como participar do nosso clube e tudo mais. Mas se você leu, está aqui de fato, quer alguns spoilers, seja bem-vindo à nossa sessão. Vamos começar, está iniciada a nossa sessão do Clube do Livro deste mês. Por onde eu começo? Aqui é sempre a parte da fofoca, que a gente já é de casa. Gente, vamos falar então, né? Qual dos traumas primeiro? Trauma do museu de horrores? Aquela mulher que era um esqueleto demoníaco. Cara, foi ali que eu comecei a ficar traumatizada, né? Ali que a coisa ficou pior, ficou difícil. Porque até então, no bordel da senhora Manelson, existia sororidade. Existia ali uma irmandade, uma coisa, sabe? Existia uma vida difícil, mas existia também limites. E ali não, né? No museu, foi daí a história só, meu Deus do céu, ali doeu muito, sério. As histórias de origem de cada personagem revela como todo mundo tem uma história do porquê foi parar ali, sempre envoltas em falta de autoestima, em abuso, em exploração, e isso é muito foda, porque a gente sabe que pra uma pessoa ir parar em certos lugares na vida é porque tem essas histórias de origem. Então o trauma começou ali. Daí a gente tem depois outro grande trauma, são os momentos emblemáticos assim da história que me marcaram personagens, foi a Mignon. A Mignon, meu Deus, sério, que tristeza, outra tristeza, de novo, uma vítima, né, desde a infância ali, de uma história triste de família, que o pai dela tinha matado a mãe dela. Então, assim, além das personagens em si viverem o abuso, a história delas ainda é permeada pela violência de gênero, tudo volta pra esse tema central. E, cara, daí quando ela consegue um trabalho, de novo, outra pessoa explorando ela, e aquele cara, eu até marquei, a gente tem a escravidão muito presente nesse livro, né, em vários momentos, e eu cheguei a grifar aqui uma parte, gente, porque eu fiquei tão de cara. Mignon personificava uma morta com tanto sucesso que Hair M até pensou por um breve momento em lhe dar um salário, além de seu sustento, mas decidiu que, se o fizesse, ela poderia economizar e fugir para longe. Escravidão. Eu não consigo nem adentrar muito a fundo, porque, meu Deus, muito pesado, uma linguagem, ela foi descrita, ela passou por cada coisa. Eu nem quero repetir, entende? Tem certas coisas que eu nem quero repetir. Mas agora eu lembrei aqui, achei aqui uma frase muito interessante que eu queria comentar com vocês da página 207, que era aqui sobre os palhaços. Estamos falando sobre os palhaços aqui no momento, quando ela tá lá no circo, né? E daí tinha esse palhaço super violento, né? O Bufo, o chefe dos palhaços. Todo mundo muito
doido. E daí o livro traz a seguinte fala: era como se uma fada madrinha tivesse dado a cada palhaço uma benção ambivalente à hora do nascimento. Você pode fazer qualquer coisa que quiser, desde que ninguém o leve a sério. Gente, eu achei isso aqui de uma profundidade. Então tá falando em geral de todos os palhaços, não é só do bufo. Mas para o bem ou para o mal, eles não serão levados a sério. Então isso é o que permite com que eles façam tudo o que quiserem. E sabe o que isso me lembrou, gente? Coisas que acontecem hoje na política. É meio essa vibe, tipo, você faz o que você quiser, contanto que pareça uma piada, contanto que você pareça uma pessoa divertida. Uma coisa hahaha. A gente tem muito disso na nossa cultura até hoje, né? Dessa coisa do meme, tipo, você pode se safar com o que quiser, tipo, nossa, que engraçado. E isso permeia a nossa vida política, tá? E eu achei isso muito louco, gente. Enfim, insight que eu tive. O que mais eu tenho de anotação aqui? A cena do trem. Gente, eu tô indo meio fora de ordem, né? A gente tem, então, né, mais uma das muitas vezes em que a Sofia está numa enrascada. E dela tá lá naquela casa do colecionador de brinquedos, que quer ter ela como um brinquedo pra sempre na coleção dele. E dela tá tendo que fugir, né? Como sempre, eu tensa, morrendo. Tipo, meu Deus do céu, como ela vai sair dessa? Medo pela vida dela e pelo corpo dela. Simplesmente, ela tem um trenzinho de brinquedo, né? E daí, sem explicar nada na página, ela entra no trem e encontra a Lizzie lá. Porque era o trem que elas estavam indo viajar. Gente, o tanto de vezes que eu voltei na página pra ver se eu tinha pulado uma página, procurando o resto do texto e eu, tipo, cadê? Qual foi a reação de vocês olhando essa cena? Porque pra mim foi uma experiência muito louca. Primeiro, desse ceticismo de, tipo, como é que o autor não vai me explicar? Que coisa bizarra, tipo, eu não tô entendendo. Até que depois, em outro capítulo, a gente vai falar agora, com spoilers, né? Estamos aqui da magia da Lizzie. Ela fala sobre a magia da Lizzie e dela fala sobre que não chama de magia, chama de causar problemas domésticos. Eu achei isso maravilhoso. E daí fala que ela era capaz de diminuir e aumentar coisas. E esse pequeno comentário é o que explica toda aquela cena. De que de alguma forma ela diminuiu ao ponto de entrar no trenzinho de brinquedo, que era o trem que elas estavam indo pegar pra ir pro próximo destino. Gente, eu achei isso fantástico. E essa cena me inspirou de verdade, de tipo, as coisas não precisam ter tanta explicação. E isso é fantasia, essa é verdadeira fantasia, assim, ó. Coisas absurdas, surreais acontecendo. E a gente só tem que entrar na onda e seguir em frente. E daí, o que eu mais gostei é que ela explica. Porque a gente descobre os poderes mágicos da Liz, que realmente eram poderes mágicos o tempo inteiro. Tipo aquele relógio mágico, que elas ficavam brincando, mexendo ali com o tempo e mudando. Que todas essas magias partiam dessa bolsa que ela carregava. E daí a gente descobre isso porque ela perde depois no incêndio do trem. E a gente lembra como no começo, lá quando ela tava sendo entrevistada, que a Lizzie tava do lado dela, a Lizzie sempre agarrada na bolsa. Então, ela escreve muito bem, gente. A Angela Carter, realmente, a forma como ela costura esse livro, mesmo em meio a tantos acontecimentos, tem vários momentos-chave que conecta uma coisinha que diz lá no final, conecta com o começo. Além das magias da Lizzie, a gente tem tigres dançando lá no círculo, e depois uma cena que eu achei linda, foram uns tigres dormindo em cima da cabana enquanto a princesa tocava no piano e a Mignon cantava, que, né, é o nosso casal que surgiu aí para finalmente trazer algum refresco para a miserável vida da Mignon, que, meu Deus do céu, a revolta que eu tenho. Então foi assim, uma brisa de ar fresco, e olha lá, porque tava sempre ainda as duas em perigo, né? Mas aquela cena dos tigres dormindo em cima do telhado, lindo. Visualmente, mais sinos. Espanha adora igrejas, adora sinos. Bom, quanto ao romance da Sofia com o Jack, eu gostei muito de como foi construído, eu achei legal. Eu achei muito legal essa premissa dos personagens, da personalidade dele ser essa coisa cética, lógica, observadora e não ter traços pessoais e nem sentimentos, pra no final a gente ter toda a transformação dele, porque ele perde a memória, vira xamã, e daí depois ele vira essa coisa que não é nem um nem outro, esse meio do caminho de quem ele era antes com quem ele se tornou agora. De agora, ele ser uma casa com mobília, digamos assim, agora ele tem muito mais do sentimento, muito mais traços pessoais, muito mais vivências profundas que marcaram ele. E achei legal que eles se apaixonaram meio que cedo, e a gente entende que eles se gostam meio cedo no livro, mas demora até, de fato, se concretizar. E eu gostei de ver só falar, tipo assim, ele estava apaixonado por ela, entendeu isso? Era tipo assim, ela descreve como, agora pela primeira vez, ele tinha um medo, o medo mais profundo de todos, a ansiedade de perder um ente querido, de perder alguém que você ama, tipo, meu Deus, a profundidade. Isso é muito real, porque junto com um sentimento forte de amor vem esse medo, claro, pela vida da outra pessoa, por querer o bem dela e pelo medo da morte dessa pessoa. Então achei é muito profundo, porém, apesar de toda a evolução que a autora fez, né, desse personagem, eu peguei ranço. Fiquei com ranço, vou ficar a vida inteira com ranço desse personagem, porque ele cogitou abusar da Mignon também.
Como assim? Aquela cena foi péssima, né? Foi muito estranha. Porque a Sofia tava toda enciumada, achando que ele era tava meio que namorandinho a Mignon, que era menor de idade, namorando, ou sei lá, se ela achou que a menina era prostituta até então. Isso que eu tô falando do jeito bem eufemismo. E daí falar, tipo, então fiquem juntos, e deu um quarto lá nupcial pra eles e tal. E dele, tipo, cogitou. Meio que por vingança, porque ele tava revoltado, sei lá. Ele não fez nada, graças a Deus. Mas só de ele falar isso, eu fiquei tipo... Não, tipo, não tá ok. Não tá legal. Não deu pra mim. Então, essa é a minha opinião. Vários outros romances surgiram, eu não esperava. A gente tem aquele trecho inteiro das assassinas de maridos, né? Que estão nessa prisão, que elas conseguem fugir e tal. Gente, cara, olha a criatividade e a imaginação dessa pessoa. Eu acho que tem muita coisa. Eu não vou conseguir destrinchar aqui, gente. Muita coisa. Eu não vou conseguir interpretar, não vou conseguir criar metáforas. Eu preciso da ajuda de vocês pra isso, que é o que a gente vai fazendo nas discussões semanais. E que aqui nos comentários a gente vai ter que fazer juntos também, porque é muito denso, gente. Normalmente eu consigo recontar a história inteira de um livro, assim. Consigo contar biriri e bororó, mas é tanta coisa que esse eu não consigo. Foi muitos fatos. Tipo, muitos fatos aconteceram. Mas a gente tem essa side quest aí dessas assassinas que eu achei que elas iam ser um pouco mais presentes na história, mas não. Elas viveram aquele núcleo delas, elas cruzaram com os outros personagens, que é sempre legal e põe tudo na mesma narrativa. Mas aí, era isso. Tipo, elas tiveram esse momento delas lá pelo final do livro e é isso. O que vocês acharam de tudo isso? Eu gostei muito do conceito. Mas nunca é simples, né? Porque o conceito em si, que seria muito fácil e legal, é tipo, uma prisão só pra assassinas de maridos, tipo, e a gente fica do lado delas, né? Só que não é tão simples, porque a carcereira que inventou tudo isso nada mais é uma mulher que também matou o seu marido e que tá punindo as outras por encarar elas. Olha a pira! É uma prisão que elas nunca ficam sozinhas, porque a pedra de vidro e essa única mulher fica olhando pra elas, então é pra elas se sentirem sempre, tipo, vigiadas, e é uma punição por meditação e isolamento de estarem sempre sozinhas e sendo, tipo, encaradas. Olha a criatividade! E ela meio que faz isso pra de alguma forma achar redenção pra ela mesma, é isso que eu entendi. E ela é um personagem detestável também, como a grande maioria de todos os outros. E a gente torce que elas consigam fugir, elas, graças a Deus, conseguem fugir. E é isso, né? Não é uma coisa leviana, é sempre profundo e denso. Angela Carter style. Quero muito, por favor, gente, comentem aqui tudo que vocês acharam, qual a opinião de vocês, interpretações, metáforas, porque eu acho que eu já trouxe bastante coisa. É denso, foram as coisas que mais ficaram na minha cabeça pra comentar com vocês. Eu marquei muita coisa no livro, mas eu acho que, assim, não tem nem como passar por tudo. Eu gostei bastante do final, gostei como ele amarrou tudo, gostei como eles ficaram juntos, gostei como era meio que real, tudo é real. Ela não tinha umbigo e ela realmente tinha asas e é isso. A escritora não nos dá explicação pra tudo e tudo bem, não desvaloriza a obra. E agora eu trago aqui a citação da página 366, que eu acho que é no final, quando tudo faz sentido, fica mais claro e mais evidente, ela só reforça qual é a temática do livro, né? Como esse é um livro que fala muito de prostituição, também fala muito do papel da mulher nesse destino dela e quando ela... E como é diferente quando ela tá escolhendo isso ou não, do porquê ela chega num ponto de escolher isso, né? E aqui, nesse trecho, a Fevers fala: meu ser, meu eu, é único e indivisível. Vender o uso de mim mesma para o gozo do outro é uma coisa. Posso até oferecer livremente, por gratidão ou na expectativa de prazer. E ela completa: mas a essência de mim mesma não pode ser dada e nem tomada. Ou o que sobraria de mim? E é sobre isso, nessa parte ela tá aterrorizada, que a Lizzie fala pra ela que, então ela vai lá atrás do cara que ela gosta, vai terminar em casamento, e ela fica horrorizada. Que isso? Não é isso que eu quero. Ela quer sim o prazer de estar com um cara que ela quer estar com ele, mas sem perder a essência dela e sem mudar quem ela é, o que ela quer fazer, né? Afinal de contas, dá pra ver que ela tem uma carreira e que ela é uma mulher ambiciosa e gananciosa sim, e ela quer o dinheiro dela, e ela quer a carreira dela. E daí, de novo, outra frase que encapsula o livro inteiro: e uma vez que o velho mundo tenha dado uma volta em seu eixo para que possa nascer uma nova aurora, então, todas as mulheres terão asas, assim como eu. É um livro, gente, sobre a libertação feminina e sobre um dia, literalmente, uma mulher ter asas. Não literalmente, né? Sobre todas as mulheres. Me embananei, mas aqui nessa começo do livro, na introdução, ela explica bem. Esse livro foi inspirado em uma frase de um romance em que ele falava que a personagem de Juliette... Gente, isso é a página 14. Personagem Juliette como representante da nova mulher, um ser do qual ainda não temos ideia, que emerge da humanidade, que terá asas e que renovará o universo. Enfim, esse outro autor
falou essa frase sobre essa personagem de outra história, querendo falar sobre essa revolução feminina acontecendo, né? E ao ouvir isso, a Angela Carter começou a conjecturar sobre como seria uma pessoa real que tivesse asas. Então, gente, olha como uma coisa inspira a outra, né? Essa outra obra, esse comentário de, cara, essa mulher do futuro que vai mudar o mundo, essa revolução feminina que vai ser como se as mulheres tivessem asas, ela chega e fala, e se uma mulher tivesse asa mesmo? E escreve um livro sobre isso, para a gente entender também de onde surge toda essa criatividade e todas essas histórias. Às vezes é de um pensamento tão simples quanto, e se uma mulher realmente tivesse asas? E dali sai uma obra absurdamente profunda. Bom, o que vocês acharam? Qual parte vocês mais gostaram ou não gostaram? Comentem comigo suas experiências de leitura, eu quero muito saber. Acho que eu falei tudo que eu trouxe pra vocês hoje, gente, que foi já bastante coisa, mas tem muito mais pra gente destrinchar. Agora sim, estamos de volta à parte sem spoiler. Convido você a participar do nosso Clube do Livro. Se você não participa ainda, a gente tem um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição o link, caso você queira entrar. Temos as nossas discussões semanais. Temos brindes pra quem participa, o nosso pra você imprimir e fazer o seu journal de leitura, se você quiser, e marcar páginas e coisinhas assim fofas. Eu amo esse espaço que a gente criou na internet. Eu amo que a gente pode ter conexões reais através dessas leituras e ser desafiados muitas vezes, como foi o caso aqui de hoje, e se encantar e descobrir coisas novas, como tem sido com todas as nossas leituras até então. E com mais esse sino, vamos falar da nossa próxima leitura. O Jardim Onírico, de Clarice Lispector. Estamos animadas? Eu sou muito curiosa por entender mais de Clarice Lispector, em saber mais. Já li alguns textos no passado, mas sempre tive uma certa dificuldade com entender um pouco, assim, essa mulher que foi um mistério, é um mistério e tem uma escrita tão específica. Então esse aqui, na verdade, é um texto. Foi escrito pela Daniela Tarazona, ilustrado pela Núria Melendez. A Daniela escreveu esse texto, esse livro, então comentando a vida e a obra de Clarice. Não só explicando a palavra certa, mas também de forma poética, assim como a Clarice, de forma muito artística ela traz isso. E essa é uma obra também muito visual. Então, ela é uma mistura, gente, de colagens, olha, ilustrações, colagens, com partes em texto, mas eu acho que é importante mostrar isso, que esse é o caráter da obra, sabe? Mais um texto que tem pequenos trechos de Clarice Lispector, das obras dela mesmo, pra ser comentado, e muitas colagens aqui no meio também. Que eu achei uma proposta muito diferente e muito inspiradora pra começar a entender esse universo da Clarice. E a partir daqui dessa leitura, a gente pode explorar mais e pegar os textos da Clarice a seguir, de acordo com o que cada uma quiser. Mas eu achei, assim, a forma perfeita de me introduzir nesse universo que há muito tempo eu queria conhecer, sabe? Então é como se esse pequeno livro fosse abrir as portas para o jardim da Clarice. Abrir as portas para as obras dela, só pra gente alinhar expectativas, mas também traz alguns trechinhos das obras dela também, que já dá uma ideia do que é Clarice Lispector. Mas é isso, como vocês podem ver, uma leitura bem mais fininha pra poder equilibrar. A gente sempre tentando trazer aí diferentes vibes de leitura, gêneros, nuances. Essa aqui então são comentários, ó. Uma obra delicada que desvenda as profundezas da vida e da literatura de Clarice Lispector. Então essa obra é um comentário e é uma coisa que eu gosto muito, que eu chamo de arte que gera arte que gera arte. Então a gente teve os textos da Clarice, a gente tem daí o texto dessa outra autora falando sobre, que também é uma escrita muito poética, e a gente tem essas ilustrações sobre tudo isso. Eu amo isso, gente, eu amo arte sobre arte sobre arte. Espero que vocês gostem demais dessa leitura. Todas as informações, a gente tem metas semanais de leitura para poder ir lendo juntas e seguindo e poder ir comentando meio juntas. Vai estar tudo aqui na descrição, o link para você comprar ele. A gente sempre tem o cupom de desconto, que é DARK92, mas você também consegue entender tudo aqui na descrição. Você consegue comprar no site da Dark Side, que o link vai estar aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, mais esse mês, esse ciclo. Sempre obras diferentes, como vocês sabem. E aí, seguimos firmes e fortes. Eu tô amando esse projeto, gente. Poder ler todo mês aumentou muito meu hábito de leitura, e eu sei que de muitas de vocês também. E a troca que a gente tem nesse clube é diferente de todas. Só um segundo. E é isso, muito obrigada por estarem comigo em mais esse vídeo. Não esqueçam de avaliar aqui embaixo, se inscrever se você é novo no canal, nova no canal. Vem aí vlogs, novos vídeos nessa nova fase, ainda estou me estruturando. Quando é bastante uma mudança, assim, eu fico meio perdida, meio difícil postar às vezes, quando a gente tá tão imerso na vida, em montar uma nova vida e tudo mais. Mas, gente, estou super animada pelo que vem pela frente pelo canal. Vocês sabem que eu sou feita de fases, vai sempre mudando, né? Mas seguimos aqui com o nosso clube fixo. Agora passou um fantasma aqui atrás. Foi super discreto, né, gente? Ele é super discreto. E é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos nos próximos vídeos. Mua!